Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de produção de texto. Hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre os gêneros orais. Quando você terminar de assistir a aula, é importante pegar o capítulo 2 da unidade 3 e fazer a leitura. Trago também para vocês um bizu durante a aula, que é um complemento do que eu vou falar hoje, né? Da parte teórica. Esse bizu, ele vai dar dicas para vocês sobre poder de argumentação. E por último, eu deixo uma proposta de produção de texto. A gente vai realizar essa proposta no Tira Dúvida Online desta semana. Vamos lá? Os gêneros orais, eles fazem parte da nossa vida desde que a gente é criança. É a primeira forma que a gente tem de produzir um texto. São vários os gêneros orais. Hoje, nós vamos falar principalmente sobre discussão em grupo e debate, seja o debate regrado ou o debate deliberativo. É importante a gente frisar como os gêneros orais estão em evidência na nossa sociedade, seja por conta da saúde, da educação ou da política. Então, é importante que a gente preste atenção para que a gente possa aprender como ter um poder de persuasão através de argumentos que levem o outro a refletir sobre o nosso posicionamento. Vamos então iniciar a aula. A gente pensa, né, que estudar produção de texto tem que ser algo feito somente dentro da escola. Mas quando a gente fala em gênero oral, é importante a gente saber que pode estimular uma criança desde bem pequenininha. O desenvolvimento da linguagem oral é algo que precisa ser objeto de trabalho intencional e sistemático. Gente, uma criança que aprende a argumentar com educação, ela vai se tornar um adulto que respeita o próximo, apresenta seus argumentos, compreende o argumento do outro, sabe ouvir, espera a hora de falar e consegue muitas vezes convencer o outro de que a sua opinião está correta. Tá certo? Então, que a gente possa entender que estudar produção de texto é algo que deve ser feito desde muito pequenininho. E que nem sempre produzir um texto depende somente de pegar papel e caneta. Você pode também produzir um texto falando, tá certo? A discussão em grupo, ela é um gênero argumentativo oral, que vai ser produzido, gente, de forma coletiva. Normalmente, a gente na escola, por exemplo, pega um tema polêmico e oferece aos alunos para que eles possam discutir, formando pequenos grupos dentro da sala de aula. Nessa discussão, é importante que haja um objetivo. Por exemplo, vamos discutir o assunto para depois apresentar um seminário, ou vamos discutir um assunto para depois produzir um texto sobre ele, né? É importante a gente saber que, apesar do nome ser discussão, não pode haver briga. A gente está falando aqui discussão no sentido de apresentação de ideias. Cada participante do grupo, da equipe, vai colocar o que pensa e no final a gente vai tentar chegar a um consenso. Quando o grupo é grande e a gente tem dificuldade de chegar a esse consenso, mas pretende, através da discussão, gerar um documento ou ter uma tomada de decisão, às vezes, o ponto principal daquela discussão em grupo vai ser colocado no final em votação, para que o grupo possa chegar a um consenso. Então, acima de tudo, durante a discussão em grupo, é importante que se tenha o respeito, que a gente não só fale, mas também aprenda a ouvir a opinião do outro. E mais, a opinião do outro, sendo diferente da nossa, não significa que ela está totalmente errada. Às vezes, ele tem um outro ponto de vista diferente do meu, e eu devo respeitar aquele ponto de vista, para que a gente evite, né, brigas, como a gente tem visto aí em rede social, tá certo?
Quais são, então, os principais objetivos de uma discussão em grupo? Coloquei aí para vocês 3 pontos principais. Levar os participantes a analisar uma situação, levantar dados e pontos de vista para depois apresentar uma opinião e preparar-se para redigir um documento ou participar de um debate ou de uma apresentação. Mas há algumas regrinhas que devem ser respeitadas. Por exemplo, a gente pode estabelecer tempo para a fala de cada um. A gente pode ter ali na discussão alguém que seja uma pessoa, mais educada, que quando os ânimos comecem a se alterar, aquela pessoa fale: fulano, diminui o tom de voz, ou fala com mais educação, agora está na hora do outro falar. Levanta o dedo para poder respeitar a sua vez. O mais importante é que todos do grupo consigam colocar a sua opinião, tá certo? E que a gente aprenda a concordar ou discordar, mas sempre de maneira educada, evitando palavrões, evitando ofensas ao outro só porque ele pensa de maneira diferente. Agora, a gente vai falar sobre debate. Debate é algo muito presente na nossa sociedade. E há pelo menos 2 definições para debate. Vamos ver essas definições teóricas? Bom, olhem aí, ó. Exposição da razão em defesa de uma opinião contra um argumento. Ou discussão regrada entre 2 ou mais pessoas sobre algum problema ou assunto. Mas quais são os objetivos principais de um debate? Coloquei aí os 3 principais objetivos para vocês. Discutir um assunto defendendo seu ponto de vista sobre ele, convencer as pessoas de que suas ideias sobre o assunto são boas, fazem sentido ou estão certas, expressando a verdade. Argumentar, respeitar e alcançar entendimento. Quais são as principais regras para um debate? Eu tenho que aprender que é o momento que eu vou falar, mas também é o momento que eu vou ouvir. Eu tenho que respeitar o que o outro está expondo. A opinião dele pode não ser a minha, mas o respeito tem que existir. Eu tenho que entender que o mesmo tempo que eu tive para falar, o outro também tem que ter. Não adianta ele estar se comunicando e eu falando em cima da fala dele, tá certo? A gente pode combinar também antes do debate se há uma réplica, uma tréplica, né? E quem vai ser o moderador. A gente pode definir antes de um debate começar quem vai ser aquela pessoa que vai direcionar o momento de fala de cada um e parar quando começar a existir algum tipo de ofensa, tá certo? Bom, é comum que antes de um debate a gente tenha acesso ao assunto que será debatido. Então, é importante que se faça uma pesquisa sobre esse assunto, até para que você possa fundamentar melhor os seus argumentos. Por exemplo, você pode mostrar dados estatísticos, você pode contar fatos, você pode pegar trechos de livros onde acontecem alguns registros, que foram frutos de uma longa pesquisa. Então, você tem que encontrar meios para que os seus argumentos sejam bem sustentados, tá certo? Os debates mais conhecidos são debate regrado público e debate deliberativo. A principal diferença entre eles dá para a gente entender aí pelos desenhos que eu coloquei. O debate regrado público, cada participante já tem a sua fala meio que previamente definida, ele já tem a sua opinião, tá certo? E ele vai colocar para o público. Já no debate deliberativo, é como se um grupo que está ali discutindo um assunto, debatendo um assunto, tenha que tomar uma decisão. Então, estão vendo aí, ó, a pecinha do quebra-cabeça, é como se eles estivessem
debatendo algo para chegar a uma decisão final. Como que você pode se sair bem em um debate? Em primeiro lugar, é necessário que você tenha segurança sobre o assunto que você está falando. Não pode haver timidez, né? Você precisa colocar a sua voz de maneira que as pessoas te ouçam. Você precisa ter uma educação e uma segurança durante a fala. E o principal, trazer argumentos. Você, para ter o poder de persuasão, você tem que comprovar que o que você fala tem uma lógica, tá certo? Bom, agora deixo aqui para vocês um bizu animado. É bem bacana esse bizu. Ele faz você refletir como está o seu poder de argumentação. Você tenta convencer o outro de uma forma educada e plausível, ou você tenta convencer o outro através de uma briga, através de xingamento e através de acusações, tá certo? Fica aqui uma reflexão para vocês sobre o poder que você tem de argumentar. Chegamos ao final da aula. Deixo como atividade uma proposta de produção textual em 4 passos. Primeiro, pesquise como tem sido a educação à distância nas escolas públicas durante esse período aí de isolamento social. Depois, registre no caderno argumentos positivos e negativos sobre esse assunto que você pesquisou. Em seguida, no Tira Dúvida Online desta semana, você vai participar de um debate. Na hora, gente, do Tira Dúvida, eu vou definir quem vai ficar contra e quem vai ficar a favor do ensino à distância nas escolas públicas. Há vários materiais na internet que vocês podem ter acesso. Então, pesquisem, até porque vocês não sabem em que grupo, né, vocês vão cair. Então, é importante vocês terem argumentos contra e a favor. E quando terminar o Tira Dúvida Online desta semana, você vai registrar no seu caderno como foi a experiência de participar desse debate e dizer se ele serviu para mudar a sua opinião, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.